Olá! Hoje a gente vai mergulhar nos materiais assim bem densos e perturbadores. São análises do Pierre-André Taguieff sobre Hitler, sobre aquela falsificação pavorosa, os protocolos dos sábios de Sião e também sobre o Mein Kampf. É um tema pesado, sem dúvida. Para dar o tom, tem duas citações aqui que, nossa, ressoam muito. Uma é do Alfred Rosenberg, lá em 1923, um ideólogo nazista importante. Ele disse: "No dia em que os protocolos se tornarem o livro de cabeceira de um povo, o perigo judaico poderá ser considerado eliminado." Forte, né? Extremamente. E a outra? A outra é de Depois da Guerra, 1947, do Viktor Klemperer, um filólogo que sobreviveu ao nazismo. Ele escreveu: "As palavras podem ser como pequenas doses de arsênico. Você as engole sem perceber, e depois de um tempo, o efeito tóxico se manifesta." Arrepiante. Define bem o poder da propaganda e da linguagem distorcida. Exato. Então, a nossa missão aqui hoje é tentar desvendar as ideias centrais que essas fontes, principalmente a análise de Taguieff, nos mostram sobre a visão de mundo do Hitler. A gente quer entender o papel do fanatismo nisso tudo e como os protocolos influenciaram esse pensamento. Isso, como essas peças se encaixaram, né? Como ele construiu e usou conceitos como raça, conspiração, o tal do inimigo absoluto. E como uma fraude, como os protocolos virou uma ferramenta nisso. Vamos investigar juntos. É fundamental analisar isso. Segundo Taguieff, não é só entender o que Hitler dizia, mas tentar sacar porque aquilo ressoou tanto, sabe? Quais mecanismos estavam ali por trás? Certo. Vamos começar a desembrulhar isso então. Uma coisa que salta aos olhos logo de cara na análise é que Hitler não só agia como um fanático, ele elogiava o fanatismo, abertamente. Exatamente, não era algo para esconder, pelo contrário. Era quase uma virtude a ser proclamada, assim. Isso, no Mein Kampf, ele se descreve como fanático. E mais, ele argumenta que o fanatismo é, essencial para o sucesso político, para a ação ser eficaz. Tem trechos que ele diz que qualquer violência que não venha de uma base intelectual sólida será hesitante. Ah, entendi. Ou que o futuro de um movimento depende do fanatismo dos seus membros. Para ele, sério, não era defeito, era qualidade de guerreiro. Então, na cabeça dele, ser razoável, moderado, isso era fraqueza. Sem dúvida alguma. A análise do Taguieff aponta que, para Hitler, o fanatismo era a força motriz que ele precisava, principalmente na luta contra o que ele definiu como o inimigo absoluto, o judeu. E essa visão bem maniqueísta, sabe, do bem contra o mal, que se cristalizou ali por 1920, misturava de um jeito muito perigoso o antissemitismo de sempre com um medo gigantesco do bolchevismo. E ele associava os dois, claro. O famoso judeu-bolchevismo. Exato. E o fanatismo, nessa lógica toda torta, dava a estabilidade e a intolerância necessários para justificar a violência mais extrema. E, muito importante, para blindar a ideologia contra qualquer crítica, qualquer dúvida. Isso é fundamental mesmo. A ideologia não era só papo. Era a licença para agir radicalmente. Perfeita colocação. Taguieff insiste muito nisso. Levar a sério a dimensão ideológica é crucial para entender o nazismo. Não era só, digamos, oportunismo cínico ou uma loucura coletiva sem explicação. Certo. De delirantes. E esse sistema permitia, como diz o autor, justificar o injustificável. E o fanatismo era o motor, o combustível psicológico e político para essa justificação funcionar e convencer muita gente. Faz sentido, infelizmente. E o coração dessa ideologia toda, como as fontes deixam bem claro, era a questão da raça, né? Uma obsessão que estava em tudo. Absolutamente em tudo. A Weltanschauung dele, a visão de mundo, que a análise detalha bem, girava em torno disso. Os pilares eram a crença na desigualdade básica entre as raças, com a ariana lá no topo. Claro. Uma fixação quase doentia na ideia de pureza do sangue ariano e, como resultado lógico, a necessidade de purificar a sociedade racialmente, eliminando tudo que fosse visto como estrangeiro ou degenerado. E essa obsessão toda vinha de onde? As fontes falam de influências, né? Falam sim. Embora exista um debate interessante sobre o quão fundo Hitler realmente foi nessas leituras, sabe?
Mencionam o período dele em Viena, o contato com umas publicações populares de ariosofistas, tipo Lanz von Liebenfels. Que misturavam ocultismo e racismo, né? Isso. E também teóricos mais conhecidos da desigualdade racial, como Gobineau, francês, ou Houston Stuart Chamberlain, aquele inglês que virou alemão e exaltava a raça ariana. Só que um historiador citado, o Ernst Nolte, ele sugere que talvez a influência maior tenha vindo de panfletos, conversas, do clima intelectual da época. Ah, entendi. Mais do que um estudo sistemático, assim. Exato, mais do que sentar e ler aqueles calhamaços complexos. E no meio disso tudo, tem a imagem que o próprio Hitler constrói dele no Mein Kampf. Ele se pinta quase como um profeta que teve uma revelação em Viena sobre a questão judaica, não é isso? Essa automitificação é central na narrativa dele. Ele descreve uma virada dramática de um jovem cosmopolita para um antissemita fanático, quase como uma conversão religiosa mesmo. Só que a análise do Taguieff, e ele se apoia em historiadores como a Brigitte Hamann e Peter Longert, põe isso em dúvida. Tem indícios de que essa versão pode ser uma reconstrução que ele fez depois. Para fortalecer a imagem de líder? Exatamente. Para parecer predestinado, com uma visão clara desde sempre, o antissemitismo dele provavelmente se desenvolveu mais aos poucos e foi radicalizado pelas experiências da guerra, da derrota. Fascinante essa construção e a linguagem que ele usava para falar dos judeus. A análise destaca duas metáforas principais, bem chocantes. O judeu como bacilo e como diabo. Como ele conseguiu usar imagens tão diferentes, até contraditórias, né? Essa dualidade é uma chave importante para a gente entender a eficácia sinistra da propaganda nazista, como o Taguieff mostra. A biologização, usar termos médicos, científicos, tipo bacilo nocivo, tuberculose racial, parasita. Uma linguagem fria, técnica. Sim, inspirada em gente que divulgava o darwinismo social, como um tal de Wilhelm Bosch. Isso servia para desumanizar completamente o judeu. Transformava o problema judaico numa questão de higiene racial, sabe? Sugerindo que a solução seria, tipo, uma desinfecção. Uma imagem quase clínica para justificar o horror. E a outra, a do diabo. Essa vinha de uma tradição bem mais antiga, lá do antijudaísmo cristão, mas que foi reapropriada por antissemitas modernos como um outro chamado Theodor Fritz. Ao chamar o judeu de encarnação do diabo, Hitler elevava ele a um inimigo cósmico, quase sobrenatural, com um poder imenso e uma maldade pura. Mas espera aí, parece contraditório mesmo. Como pode ser um micróbio e, ao mesmo tempo, um demônio superpoderoso? Parece, né? Mas, estrategicamente, para a retórica dele fazia todo sentido. A imagem do bacilo justificava a eliminação como medida sanitária, quase que inevitável, assim. Certo. E a imagem do diabo justificava uma luta total, apocalíptica contra o mal absoluto. Uma imagem rebaixava ele a verme, facilitando a violência física direta, a outra elevava ele a uma ameaça tão gigantesca que qualquer medida, não importa quão brutal, parecia justificada como autodefesa. Entendi a lógica perversa. No fundo, o resultado era o mesmo. Reforçar a ideia de que era eles ou nós. Uma luta de vida ou morte que exigia a erradicação total do inimigo. E ligado a essa obsessão racial toda, a análise também fala muito do medo da mistura de raças, a tal da mixofobia. Explica isso um pouco. Sim, esse é outro pilar central da paranoia do Hitler que o material descreve. A ideia de que a Rassenmischung, a mistura de raças, era a causa principal da decadência das civilizações, principalmente da ariana, claro. E ele não via isso como algo natural. De jeito nenhum. Não era um processo natural ou acidental para ele. Ele acusava especificamente os judeus de promoverem de propósito a miscigenação. Ele chamava de Blutvergiftung, envenenamento do sangue, como parte de um plano secreto. Um plano para quê? Para degradar as raças ditas superiores e, com isso, facilitar a dominação judaica mundial. Isso adiciona mais uma camada conspiratória bem específica a essa obsessão pela pureza.
A diversidade virava uma arma do inimigo. E essa ideia de plano secreto nos leva direto para os protocolos dos sábios de Sião. O material do Taguieff é muito claro quanto a isso. É uma fraude, né? Uma falsificação comprovada. Sem a menor sombra de dúvida. É um plágio descarado, principalmente de uma sátira política francesa do século XIX, O Diálogo no Inferno entre Maquiavel e Montesquieu, do Maurice Joly. Esse original nem falava de judeus. E a farsa foi descoberta quando? Foi exposta publicamente já em 1921, com detalhes, por um jornalista chamado Philip Graves, lá no jornal britânico The Times. E mesmo assim, sabendo disso tudo, ou podendo saber, Hitler menciona os protocolos no Mein Kampf, o que, segundo a análise, ele raramente fazia, citar fonte. Como ele justificava usar um troço comprovadamente falso? A forma como ele lida com isso é um exemplo clássico de pensamento conspiratório, sabe? De como proteger um dogma ideológico. Taguieff detalha isso bem. Hitler inverte a lógica toda. É um sofisma puro. Como assim? Ele argumenta que o próprio fato de os judeus e a imprensa que ele chamava de judaica denunciarem os protocolos como falsos era a maior prova de que eram autênticos. Não acredito. Qual a lógica? A lógica distorcida dele era: como o judeu seria o grande mestre da mentira, e aí ele citava o Schopenhauer de forma bem seletiva, então, se eles negam, é porque é verdade. É um raciocínio circular que se autoalimenta e bloqueia qualquer questionamento. Impressionante. É uma desonestidade intelectual gritante. Então, para Hitler e para quem acreditou nisso, os protocolos viraram mais que um texto. Era tipo um raio-x da alma judaica, um manual secreto que revelava o plano para dominar o mundo. Exatamente essa a função que cumpriu. As fontes que Taguieff analisa mostram que os protocolos foram um combustível poderoso para a mentalidade conspiratória do Hitler e para a visão dele da história como essa batalha final entre arianos e judeus. Deu uma narrativa pronta, né? Sim. Um roteiro fácil de entender sobre um poder oculto manipulando tudo por trás das cortinas. Dava uma explicação única para tudo. Crise econômica, guerra, revolução, tudo era parte do plano judaico. Simplificava o mundo de uma forma assustadora. E além de usar como prova da conspiração, os nazistas fizeram algum outro uso prático dos protocolos? Algo mais? Sim, e aí entra um paradoxo bem interessante que o material aponta. Figuras como aquele Theodor Fritsch que eu mencionei, um antissemita das antigas, e supostamente até o Himmler, o chefão da SS, eles viam os protocolos não só como prova, mas como um manual de instrução a ser imitado. Como assim imitado? A ideia perversa era tipo: ok, o inimigo é diabólico, mas os métodos dele são eficazes, então vamos aprender com ele para vencer. Eles analisavam as táticas descritas ali, manipulação de massas, controle da imprensa, demagogia, criar crises, e viam como um guia para conquistar e manter o poder. Só que, claro, substituindo a suposta dominação judaica pela alemã. Aprender com o inimigo para usar as armas dele contra ele. Que coisa sinistra. Extremamente sinistra. É difícil saber o quanto dessa admiração tática era para valer e o quanto era só mais uma desculpa para o próprio comportamento deles. Mas esse uso dos protocolos como uma espécie de manual do poder por alguns nazistas é um aspecto relevante que a análise destaca. Mostra como foi complexa a recepção desse texto falso. A análise de Taguieff também faz uma conexão importante entre a popularização dos protocolos e aquele período caótico depois da Primeira Guerra e a Revolução Russa, né? Como foi essa ligação? O cenário era perfeito para isso, infelizmente. Pensa, a Europa em choque com a guerra, a Alemanha humilhada pela derrota e a Revolução Bolchevique na Rússia causando pânico geral nas elites e classes médias. Um terreno fértil para o medo. Exato. Nesse caldo de medo e ressentimento, os protocolos apareceram como a explicação. Foram muito divulgados, principalmente por russos brancos, aqueles anticomunistas que fugiram para a Alemanha, tipo Fyodor Wimberg, Piotr Chabelsky, Bork. E o que eles diziam? Eles foram chave para espalhar a ideia de que o bolchevismo não era um movimento russo ou dos trabalhadores, mas sim uma ferramenta judaica para dominar o mundo.
aquela teoria infame do judeu-bolchevismo. E essa ideia caiu como uma luva em Munique para gente como o Rosenberg e o Dietrich Eckart, que foram mentores do Hitler no início. E a derrota alemã na guerra, como que entrou nessa história toda? Foi um catalisador fundamental. A Dolchstoß Legend, a lenda da punhalada nas costas, ficou super popular na Alemanha. Aquela que dizia que o exército não perdeu na batalha. Isso, que tinha sido traído por gente de dentro. Políticos, socialistas, pacifistas e, claro, judeus. Os protocolos, com essa conversa de conspiração secreta para destruir nações por dentro, pareciam confirmar essa lenda perfeitamente. A culpa pela derrota e pela humilhação do Tratado de Versalhes podia ser jogada toda nessa conspiração judaica. Um exemplo trágico disso foi o assassinato do Walter Rathenau, né? O ministro. Exatamente. Rathenau era ministro das Relações Exteriores, um industrial super inteligente e era de origem judaica. Foi morto em 1922 por extremistas de direita que viam nele a própria encarnação dessa conspiração. Porque eles repetiam a ideia que vinha de umas versões da lenda dos protocolos de que ele seria um dos tais 300 sábios de Sião que governavam o mundo em segredo. O assassinato dele mostra como essa crença maluca se traduzia em violência real e fatal. Então, juntando tudo, a Revolução Russa vista como plano judaico, a derrota alemã como traição judaica, os protocolos como a prova, tudo isso serviu para solidificar a ideia de uma guerra judaica secreta contra a Alemanha e o mundo. Exatamente. Hitler, desde os primeiros discursos dele lá por 1919 e cada vez mais forte em 1920, começa a martelar essa retórica da luta final, do acerto de contas. A análise de Taguieff mostra como essa ideia de uma batalha para salvar o mundo do veneno judaico virou o centro da pregação dele. Chegava a usar linguagem religiosa, né? Sim, quase religiosa, mas distorcida. Comparava a missão dele com Cristo expulsando os vendilhões do templo. Nessa visão de mundo apocalíptica, a Segunda Guerra e o Holocausto não foram só eventos políticos ou militares. Foram a realização dessa profecia de batalha final para salvar a raça ariana. Uma profecia que ele mesmo ajudou a criar e a cumprir. É assustador ver como esses fios todos se conectaram. E tem um ponto que a análise levanta que me pareceu crucial. Mesmo gente do alto escalão nazista, tipo Goebbels, que nos diários dele mostrava dúvidas se os protocolos eram literalmente verdadeiros, ainda assim via ali uma espécie de verdade interna. Como funciona isso? Esse é um dos pontos mais importantes e perturbadores mesmo. Para muitos deles, incluindo Hitler e Goebbels, isso está registrado em conversas de 1943, a questão factual, sabe, se o documento era real, quem escreveu, isso ficou secundário. O que importava, então? O que importava era se eles descreviam corretamente o que eles já acreditavam ser o espírito judaico e a natureza da tal conspiração. Eles olhavam para o mundo, para as crises, para as guerras e diziam, tá vendo? A realidade confirma os protocolos. O documento passava a ser verdadeiro não pela origem, mas porque parecia explicar o mundo de um jeito que batia com a visão paranoica que eles já tinham. Quer dizer, a crença na conspiração era tão forte que ela validava a prova, mesmo a prova sendo falsa. Exatamente isso. Taguieff até cita a Hannah Arendt nesse ponto. Ela disse que o fato histórico essencial sobre os protocolos não é a falsificação em si, mas o fato de que ela foi acreditada por milhões. O texto satisfazia uma necessidade psicológica muito forte em tempos de crise, a necessidade de explicações simples, de uma causa única, para coisas complexas e assustadoras. Ele dava um bode expiatório perfeito, o judeu, para todos os males do mundo, e, fundamentalmente, legitimava a violência mais extrema como um ato necessário de autodefesa contra esse inimigo que eles pintavam como onipresente e demoníaco. Impressionante. Então, para a gente amarrar tudo o que a gente viu aqui a partir das fontes analisadas pelo Taguieff, a visão de mundo do Hitler foi essa mistura tóxica
de um fanatismo não só praticado, mas celebrado como virtude, Isso. uma ideologia racial pseudocientífica obcecada com pureza e desigualdade, Totalmente. e uma crença fervorosa, paranoica numa conspiração judaica mundial que encontrou nos protocolos a sua prova definitiva, e para alguns até um manual de como agir. E é vital a gente reforçar. Essa combinação não ficou só no discurso, nas ideias. Ela se transformou diretamente em políticas de Estado que levaram à discriminação, à perseguição, à guerra total e, finalmente, ao genocídio. A crença fervorosa, mesmo numa mentira tão grosseira como os protocolos, teve o poder de moldar a realidade de um jeito devastador. Deixou cicatrizes que a gente vê até hoje no século XX. Fica mesmo a reflexão, como a Arendt sugeriu, sobre o poder assustador que uma narrativa falsa, mas que é conveniente e bem contada, pode ter, especialmente em momentos de muita incerteza, de medo, de polarização. E talvez a questão que fica ecoando para quem nos ouve depois desse mergulho nas fontes, até que ponto mecanismos parecidos, sabe, a construção de inimigos absolutos, a simplificação radical da realidade para caber numa única explicação, a adesão quase religiosa a narrativas que confirmam nossos medos e preconceitos, mesmo contra as evidências, até que ponto isso ainda opera no nosso mundo hoje? Talvez de formas mais sutis, mais disfarçadas. Uma pergunta importante. Reconhecer esses padrões históricos e psicológicos talvez seja um primeiro passo essencial para a gente desenvolver a capacidade de resistir a eles no presente. Fica aí a reflexão.